Olá, boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é nazismo. Vamos começar aqui com a introdução, né? Finalmente, depois de anos de imenso sacrifício, os países envolvidos encontravam-se esgotados. O grande número de mortos e feridos, o tratamento desumano dispensado aos soldados, a carestia e a fome criaram condições para vários motins. A Rússia, que enfrentava uma situação adversa, acabou se retirando do conflito em função da Revolução Bolchevista. Isso parecia que a vitória caberia às potências centrais. Entretanto, esse desfalque foi contrabalançado pela presença do ZEUA. Em outubro, ocorreram manifestações populares na Alemanha, com influência da Revolução Russa, como a rebelião dos marinheiros no porto de Kiel, que assustaram as autoridades. O imperador alemão Guilherme II ainda esperava manter-se no poder, mas a situação interna estava agitada e ele acabou abdicando ao trono em 9 de novembro sob as pressões dos socialistas, marinheiros e da população cansada da guerra. O Estado-Maior Germânico reiterou ao governo republicano a necessidade de buscar um acordo de paz, já que reverter a situação militar era impossível. Em 11 de novembro de 1918, chegou ao fim a Primeira Grande Guerra com a capitulação alemã. O conflito deixou um saldo de milhões de mortos e desaparecidos, além de cerca de 3 milhões de mutilados. Economicamente, os países envolvidos estavam em situação muito precária, com exceção dos Estados Unidos, que se tornou a maior potência capitalista no pós-guerra, em parte pelos lucros obtidos com o fornecimento de armas, créditos e equipamentos. Após a rendição do exército alemão e a proclamação da República, o Acordo de Paz foi assinado no dia 18 de janeiro de 1919, no Palácio de Versalhes, na França, mas ao invés de usarem os 14 pontos de Wilson, entre aspas, ou discutirem propostas com os derrotados, os representantes do governo inglês e francês impuseram um acordo de paz extremamente duro à Alemanha, que pretendia eliminá-la definitivamente como inimiga em potência, como inimiga em potencial. O novo governo alemão enfrentou várias rebeliões e tentativas de golpes, desde novembro de 1918, quando foi proclamada a República, denominada de República de Weimar, a partir do acordo entre a elite alemã, o comando militar e o Partido Social Democrata SPD, que indicou Friedrich Ebert como chanceler. Ele governou o país até que ocorresse a eleição presidencial no ano seguinte. Os primeiros levantes contra o governo foram liderados por agrupamentos de esquerda, como a Liga Espartaquista, que criticava a atitude reformista do SPD e exigiram uma ação radical, pois acreditava ser possível uma revolução de caráter socialista, onde o ideal não era apenas modificar a forma de governo, monarquia pela república, e sim substituir o sistema capitalista pelo socialista. Os dirigentes políticos alemães ficaram temerosos e procuraram o apoio do comando militar contra os grupos descontentes, e o primeiro confronto deu-se em Berlim, no dia 24 de dezembro, quando ocorreu um choque entre as tropas do exército contra cerca de 3 mil marinheiros revoltosos.
Na eleição presidencial em janeiro de 1919, o vencedor foi Friedrich Ebert, do Partido Social Democrata. Nesse mês ocorreu uma greve geral sobre a orientação da Liga Espartaquista. Nesse mês, ocorreu uma greve geral sobre a orientação da Liga Espartaquista, que tentaram tomar o poder, seguindo o exemplo bolchevista na Revolução Russa, mas foram derrotados pelas tropas regulares auxiliados pelos corpos francos. Sob a direção do ministro da Defesa, Gustav Noske, na chamada Semana Sangrenta, onde as principais lideranças da União Espartaquista foram presas e depois assassinadas, como Rosa Luxemburgo, foi uma das presas, e Karl Liebknecht. Então, pessoal, vamos falar agora da formação do Partido Nazista. Como que se formou o Partido Nazista? Vamos lá? Vamos lá. O Partido Nazista criou 2 grupos uniformizados para defender os seus comícios e atacar os adversários. Eram chamadas de tropas de assalto, S.A, e tropas especiais, S.S. Em 1934, muitos líderes da SA foram assassinados por discordar de Hitler. Por isso, a SS cresceu em importância e número, tornando-se uma organização militar quase tão poderosa quanto o exército. Era altamente devotada a Adolf Hitler e seus componentes. Sofriam um processo de lavagem cerebral e ideológico. Segundo o Salum 2011, os membros da SS passavam por um treinamento físico e ideológico. Esperava-se que se tornassem fiéis defensores do partido e faziam juramentos de obediência a Hitler. Mas quem foi Hitler? Vamos conhecer um pouco da sua biografia? Nascido em 1889, na Áustria, era filho de um oficial alfandegário. O pai morreu em 1903. Posteriormente, a doença e o falecimento de sua mãe, vitimada pelo câncer em 1908, o abalou profundamente. Em 1907, mudou-se para Viena, onde tentou seguir a carreira de artista, mas foi reprovado nos exames para admissão no curso de artes. Depois de uma breve passagem por Munique, voltou para sua terra natal com a eclosão da Primeira Guerra. Engajou-se como voluntário no 16º Regimento de Infantaria na Baviera. Durante o conflito, foi promovido a cabo e recebeu a condecoração denominada Cruz de Ferro. Sobre essa fase de sua vida, existem alguns dados contraditórios. Considera-se que foi de dificuldades financeiras e de extrema penúria, pois não tinha um trabalho regular e vivia do comércio de suas aquarelas. Sua vida pessoal foi marcada pelo mistério, alimentado pela intensa propaganda do partido, e seu romance mais duradouro foi com Eva Braun, mantida como amante oficial durante vários anos, despossando-a somente em 1945, quando cometeram duplo suicídio ao final da Segunda Guerra Mundial. Gente. Essa é a biografia do cara, né? Do Hitler. Durante o período em que Hitler esteve preso, faleceu o presidente Friedrich Ebert. Em 1925, para substituí-lo, foi realizada a eleição, cujo vitorioso foi o Marechal Paul von Hindenburg.
de uma coligação de vários partidos, que eram militar de origem aristocrata, conservador e monarquista. A primeira eleição que os nazistas participaram após a libertação de Hitler foi um fracasso. A votação obtida foi insignificante em nível nacional e isso se repetiu em 1928, quando conseguiu eleger um número reduzido de parlamentares. Entre 1924 e 1928, a economia alemã teve oscilações. Mesmo que no geral apontasse para uma relativa melhora, durante os períodos de crise é que a votação nos partidos que apregoavam uma mudança radical aumentava. Em 1929, os problemas sociais e econômicos se agravariam. Em função da quebra da Bolsa de Nova York, cujo reflexo na economia dos países capitalistas foi imediato. O desemprego e a miséria atingiram níveis intensos, principalmente na Alemanha, pois sua economia era dependente dos empréstimos e investimentos externos. Quando essa fonte de recursos se esgotou e a dívida contraída foi cobrada, o caos se instalou, acirrando a disputa entre os grupos ligados à extrema esquerda e direita, em busca do apoio das massas. As manifestações partidárias transformaram-se outra vez em luta aberta, resultando em ferimentos e mortes, escapando muitas vezes ao controle policial. Eve Rosenfeld, 1991, aponta que ao longo da história da República de Weimar foi sempre mais do que uma questão de voto. A política foi sempre mais do que uma questão de voto. Envolvia slogans, passeatas, desfiles com sessões paramilitares e nos anos de crise, entre 1900 e nos anos de crise, entre 1929 e 1933, a vida cotidiana foi submetida a uma politização geral e o aumento da violência policial. Perdão, gente, o aumento da violência política. Tá? E o aumento da violência política. Educação e trabalho. Em relação à classe trabalhadora, esta recebeu os primeiros benefícios com a queda do índice de desemprego, mas em contrapartida deveria, de acordo com Alcir Lenharo, 1990, perder alguns direitos políticos e o de livre associação. Por isso, o Ministério do Trabalho criou organizações para fornecer lazer, exposições, concertos e espetáculos subvencionados pelo Estado. Aqui, pessoal, é educação e trabalho no tempo do nazismo, tá? Da era nazista. O modelo de educação militar aplicado aos meninos e meninas com ênfase na educação física para atingir o padrão ideal de uma ariana pura. De acordo com Hitler, a determinação biológica havia legado diferentes papéis para o homem e a mulher na sociedade. Ao primeiro cabia a participação na política, na guerra e nos assuntos ligados ao universo masculino, ao passo que as mulheres deveriam ater-se às questões do lar. A família nuclear numerosa era considerada um modelo a ser seguido e
e os pais que atendiam esse ideal recebiam pequenos benefícios. O Ministério da Propaganda, imbuído do ideal de limpeza cultural, iniciou a destruição de obras consideradas estranhas ao espírito nacional socialista, incentivando a destruição de livros considerados subversivos. Nessa campanha, levada a cabo em 10 de maio de 1933, milhares de livros foram queimados em público. Dava-se um passo importante para a efetivação do controle da educação e da cultura, que deveria estar ligado ao ideal de manter a pureza da raça e destruir tudo que fosse considerado degenerado. Nas escolas, muitos professores tiveram que se filiar ao Partido Nazista ou se inscreveram nas ligas nacionais da profissão, seja por concordar com a ideologia oficial ou simplesmente visando a manutenção do emprego. Para encerrar, vamos falar agora da campos de concentração no período nazista, meu povo. Os campos de concentração abrigaram diferentes pessoas. Os judeus foram mais perseguidos, mas ciganos, testemunha de Jeová, comunistas, socialistas, anarquistas e mesmo religiosos católicos foram encarcerados. Durante a invasão da URSS, os membros dos partidos comunistas das regiões invadidas eram geralmente fuzilados de imediato. Aí, agora é a sessão de tortura, né? Nomes como Treblinka e Auschwitz, tornaram-se locais de produção e morte, onde os prisioneiros eram identificados com diferentes símbolos. Os judeus tinham suas roupas marcadas com um triângulo amarelo, com outro sobreposto ao contrário, formando uma estrela. Os presos políticos com triângulo vermelho, os criminosos comuns com negro, testemunhas de Jeová com violeta, os ciganos tinham a cor marrom e os homossexuais a cor rosa. A supervisão dos campos de extermínio era feita pela SS, mas utilizavam também os serviços de pessoas nas regiões invadidas. Quando começaram as execuções em massa na chamada Solução Final, em 1942, o número de assassinatos tomou dimensões monstruosas. Dessa data em diante, as câmaras de gás e os crematórios foram utilizados em larga escala. Pessoal. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo, você será notificado. Se você gostou da nossa aula, já deixa o seu like. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Amanhã eu vou começar uma nova disciplina, que você só vai saber amanhã. Então, pessoal, desejo a todos uma ótima semana, que todos tenham uma semana abençoada, né? Com muita energia, com muita fé, com muita esperança, que seja uma semana abençoada para todos. Amanhã, né? Começa junho, né? Amanhã começaremos, amanhã,
amanhã daremos início ao mês de junho, né? Mês 6. É o mês 6 do calendário, né? Amanhã daremos início ao mês de junho. Até que passou rápido, né, pessoal? O ano tá passando rápido. Nós já estamos quase no meio do ano, que ainda não é. O meio do ano é só amanhã. Só amanhã que é só a partir de amanhã que estaremos no meio do ano. Como hoje é 31 de maio, então nós estamos quase no meio do ano, né? Então daqui a pouco o ano tá acabando, né? Então, pessoal, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, 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 pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.